chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Obrigado a todo mundo pelo carinho, obrigado pela audiência. Que prazer, que honra, que alegria chegar na sua casa. Muito obrigado. Já estamos ao vivo aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Na nossa GDS Web Rádio Brasil já ultrapassamos 500 mil de acessos. Muito obrigado a todo mundo, só no site. Obrigado aí pelo carinho de todo mundo, pessoal que acompanha o programa também no nosso aplicativo, muito obrigado. Conversa de hoje no programa com ela, Rafaela Donadelli Rezende, está aqui, recebi uma mensagem hoje falando, a Rafaela é a Rafaela do Bruno, eu falei, não, Bruno que é da Rafaela, é o contrário, você está errado. Rafaela, tudo bem? Tudo jóia. Prazer receber você aqui no programa. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui hoje, ao lado de vocês aí e nessa rádio tão importante. Obrigado, querida. Obrigado. Você é nutricionista. Isso, sou nutricionista. Você atua nessa área há quanto tempo? Tem uma média de 15 anos já. Ah, já tem? Já estou velhinha. Então, você já tem 15 anos, então, nessa área. Isso. E ultimamente as pessoas têm utilizado mais o profissional dessa área? Ou é só impressão minha? Sim. A nutrição, ela tem muitos braços. E ela vem ajudar tanto na área clínica, quanto na área mais de saúde e bem-estar, pensando no esporte, e atua também na área mais de produção de refeições. Eu gosto muito da área clínica, trabalhei no hospital de Barretos, então virou minha paixão aí a nutrição e cuidar das pessoas. E a nutrição é as pessoas, ultimamente, elas vêm percebendo que a qualidade de vida depende daquilo da maneira que ela se alimenta, Exatamente. Não é isso? Quer perder um peso, não é isso? Exatamente. Quer ganhar um peso, Exatamente. Tudo está ligado a... A nutrição está em todas as fases da vida, desde o aleitamento materno até com a vida ali, o envelhecimento. Ela vem desde a promoção de saúde, para você não ficar doente, para você se cuidar, melhorar, criar seu bem-estar, até o tratamento da doença. Depois que a doença está instalada, a nutrição faz muita diferença em muitos tratamentos, principalmente no tratamento oncológico. Você hoje atua no hospital? Eu atuo hoje no meu consultório e sou também professora da São Camilo. Sou preceptora de estágio do último período e nesse contexto eu faço supervisão de estágio dentro do hospital. Então eu supervisiono os alunos que estão estagiando dentro do Hospital Unimed hoje. Deixa eu entrar num assunto aqui, que é o assunto da política. A Rafaela é casada com o Bruno Rezende, doutor Bruno Rezende, que é médico também, está deputado estadual, o Bruno. Bruno já esteve aqui no programa algumas vezes para falar como deputado, para falar como depois de eleito, para falar como médico, para falar como diretor do hospital. O Bruno já esteve aqui no programa, nós conversamos bastante. E a Rafaela é esposa do Bruno. Como é que você concilia essa coisa? Porque o Bruno, me parece que ele continua no hospital, continua no consultório, e deputado, ele não parou nada, né? Se tornou deputado, não parou nada. Como é que é administrar isso? O Bruno, ele sempre foi um marido que nunca parou em casa, sempre muito trabalhador. Então, desde quando ele era apenas médico, ele sempre nunca conseguiu chegar em casa às 17 horas. Ele sempre chegou às 8, 9 horas fazendo os pacientes dele. E hoje ele tem 2 dias que ele sobe para Vitória, né, para fazer as sessões presenciais. Quarta-feira é uma sessão híbrida, então a gente faz associado a algumas agendas, mas quinta e sexta ele não abre mão de ser médico. Você entra no hospital, daqui a pouquinho ele está indo para o hospital, então ele entra e sai 7, 8 da noite. E com uma agenda política também agitadíssima, intensa. Você gosta da política? Eu descobri uma paixão. Eu descobri uma paixão. Minha família não é política, nunca foi político, e eu até relutei bastante para o Bruno não entrar na política. Né? Mas ele sentou comigo, me apresentou o projeto dele, até quando ele foi convidado a ir para um grande hospital no Rio de Janeiro. Ali eu pensei, é esse momento que eu tiro ele da política. Ele foi convidado para trabalhar num hospital, ele teria um consultório com vista panorâmica, de frente para a lagoa. E aí ele falou, amor, preciso dar uma resposta. Um convite quase que irrecusável. Aí eu falei para ele, amor, pensei comigo, agora que eu tiro ele da política. Aí sentei com ele, fui analisar os nossos objetivos de vida. Falei, qual que é o seu objetivo financeiro? Ele, amor, hoje o que eu tenho é o suficiente.
Falei, e o seu objetivo de construção? Ah, a nossa casinha hoje tá muito boa, falta fazer uma churrasqueira, nós temos um apartamentinho na praia, tá o suficiente. Eu acho que a gente não precisa muito mais do que isso. Eu falei, ixi, como é que eu vou convencê-lo, né? Aí eu perguntei pra ele, e médico? Na medicina, qual que é o seu objetivo de vida? Ser chefe de um grande hospital? E aí ele me disse, meu objetivo é poder ajudar as pessoas. E o meu maior objetivo hoje é fazer o Hospital de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, né? E para eu fazer isso, eu só consigo com a política. Sem a política, eu não consigo trazer esse hospital aqui. Então, é por isso que eu quero entrar. Você me apoia? Naquele momento... Como é que você vai dizer não, né? Ele me convenceu. E dali para frente, Parraro, foi em novembro do ano retrasado, né? Dali para frente eu falei, então, como uma boa esposa, vamos entrar junto. Eu tenho que estar ao seu lado. Então, para você conseguir conquistar essa vontade que você tem, porque no Rio ele não ia conseguir fazer o Hospital de Câncer de Cachoeiro, né? Então, para conquistar esse objetivo, eu falei, agora eu tô do seu lado. E dali pra frente, fomos pras ruas juntos. Aí você fala de uma paixão, nasceu uma paixão, me apaixonei pela política e tal. A partir desse momento, a partir da campanha, isso. E por quê? A política, hoje ela tem uma referência para as pessoas, quando a gente fala em política, muito negativa. Sim, as pessoas, como minha família nunca foi política, eu sempre tive na minha cabeça que político é corrupto, que político, né, você não pode confiar. E dentro disso, até na minha própria casa, minha mãe, meu pai fala, Rafaela, pelo amor de Deus, eu fico doido para vocês não ficarem na política. E aí eu descobri que a política, ela muda a vida das pessoas, né? Como diria um gestor de Barretos, o Henrique Prata, ele falava assim, que um gestor muda mais vidas, salva mais vidas, um bom gestor, que um médico. Porque o médico, ele salva a vida que está na frente dele. O gestor faz vários médicos salvarem muitas vidas. Sim. E o político é a mesma coisa. Quando ele faz um mandato a favor da população, ele salva muitas vidas. E eu descobri que estar do lado da comunidade é muito gostoso, né? Como qualquer setor da sociedade, vai ter o bom e o ruim, vai ter o bem e o mal. Isso é normal, na política também é assim. Na política, nos profissionais. Infelizmente, parte da sociedade, a imprensa também contribui com isso, passa uma imagem que a política só tem corrupção, que só tem ladruagem, que só tem aquilo, e as pessoas se sentem bem para a imprensa e para a rede social falar mal do político, né? E tem corrupção? Tem. Como tem na área da medicina, na área do jornalismo, na área do professor, todo lugar tem. Exatamente. Mas tem coisa boa na política. Coisa boa. E a política. Aí você enxergou exatamente essa coisa boa. E a política, ela te dá essa possibilidade de mudar a vida das pessoas. Né? Hoje a minha paixão é de projetos. Você caminhar num bairro igual... Nós estamos com um projeto bacana no Zumbi. Então você... dar um abraço aí pro meu amigo Wesley, do projeto Os Crias. E a partir disso, você caminha com a população e vê... Rafa, né? Olha só, a gente queria trazer mais cultura para cá, mais alguma coisa de esporte, associar ali, igual tem lá no Világio, um grupo muito bacana também, que ajuda os adolescentes. Como essa população precisa de ajuda, né? Você tem projetos incríveis que você consegue, né, ajudar o pessoal com a música, com o esporte, com a cultura. Então, meu olho chega a brilhar. E aí é muito legal, porque certamente, talvez você antes disso, você não conhecia a realidade daquele bairro. Exatamente. Não é isso? Eu costumo falar muito com as pessoas que às vezes vêm aqui. Eu falo, rapaz, conhecer a realidade das pessoas. Hoje eu tenho outra visão. Não é isso? Hoje eu consigo ver a vida de forma diferente. Né? Quando a gente não está na política ou não conhece a política a fundo, você vive no seu mundinho, né? Vamos dizer que a gente é um pouco egoísta. Sim. Né? Nós, igual eu e Bruno, sempre tivemos uma vida muito confortável. Ele, né, ganha o suficiente pra gente viver bem. E a gente poderia estar de frente pro mar, né, tomando nosso vinho e comendo um camarão. Sim. Mas a gente escolheu não estar ali, a gente escolheu estar com a comunidade. E isso é prazeroso. No mandato dele, a gente rodou muito na campanha, né? E a gente voltava para casa com um sorriso de orelha a orelha. E começou aquela correria de agenda. Chegou em março, final de março, eu falei, amor, nós temos que voltar aí para o meio do povo.
Vamos rodar? Vamos tomar um café da manhã com uma liderança nossa e vamos rodar ali os postos de saúde, a escola, vamos lá no meio do povo? Eu sei que a gente rodou a manhã toda. Rodamos, andamos, cumprimentando a população, escutando as demandas. E aí, quando eu cheguei na minha cozinha, eu tava rindo, ele rindo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tava com saudade disso, né? Aí eu brinquei com ele e falei assim, é disso que eu tô falando, é da gente pisar no chão e estar perto do povo. Conhecer a realidade, trazer, né? Eu falo que virou minha paixão porque é gostoso você ouvir a população, você pensar no projeto, você analisar, você fazer a diferença. Então, e quando as coisas acontecem de forma prazerosa, tudo fica mais fácil. Agora, mas também tem um lado que, quando vem a crítica, por exemplo, você lida bem com isso? Olha, quando chega a crítica lá no Bruno, que está batendo, porque é difícil para o marido ver a esposa sendo criticada, para a esposa vendo o marido sendo criticado, isso não é simples. A gente tem que ter maturidade, né? Como é que você administra isso? Sim, nós temos que ter maturidade e a política não é fácil. Você passa desafios todos os dias. Nessa segunda-feira eu subi com ele para Brasília e a gente passou vários desafios, chegou no final do dia, um olhou para o outro e falou assim, nossa, que dia, Deus, dá força pra gente. Né? Porque a política não é fácil, são muitos desafios. Mas no final, eu brinquei com ele ainda no final do dia, falei assim, volta e vamos pensar o objetivo que você está aqui. É pelo povo, é pelos hospitais, é pela saúde. E ele fala muito, eu quero que meus filhos se orgulhem de mim e eu quero que as pessoas, né, pessoas que nem sabem que eu existo, eu estou ajudando. Então, eu falo, quando a crítica vem, você tem que focar por que você está ali. Nós estamos ali pela população, pela saúde, por mais dignidade de verdade, para fazer o nosso melhor. Rafaela, é um meio também, assim, em que a vaidade é muito grande. Muito. A vaidade é muito grande. Você chega na Assembleia, nós estamos falando de um povo muito vaidoso, muito... Talvez esse seja o grande problema na política, é você administrar vaidade entre outros. Como é que vocês estão administrando isso? Olha, graças a Deus, eu tenho muito que aprender com meu esposo. Bruno, posso dizer que ele é muito melhor que eu. Ele tem uma visão de mundo muito bacana e ele é um menino muito humilde. Né? Às vezes as pessoas acham, igual ele anda de Fusca por aí, as pessoas podem achar que, né, alguma fake news, mas ele sempre foi muito humilde. Então, vaidade nesse sentido ele nunca teve. Ele é a pessoa que entra, a primeira coisa que ele fala, às vezes a gente está numa fila enorme, um lugar para estacionar, eu estava esses dias com as crianças, falei, amor, fala que você é deputado, vamos pedir para estacionar ali. Ele, de jeito nenhum, nós não vamos dar carteirada. Eu vou voltar para a rua, vou estacionar sozinho, você desce aqui e me espera. Então, assim, ele não tem vaidade. Eu tô aprendendo com ele a poder cada dia mais, né, tá ali para fazer o nosso trabalho e tomar cuidado com esses projetos de poder, né, que não é o nosso. Esse Donadelli é de onde? Italiano. Italiano. Do interior de São Paulo. Sua família, você tem família em Cachoeiro? No Espírito Santo? Eu não tenho. Não tenho. É de São Paulo. Do interior de São Paulo, isso. Eu vou puxar um intervalo comercial. E aí é o seguinte, vou deixar uma pergunta para você me responder para depois. Você me fala o seguinte, você tem pretensão em você ocupar uma cadeira? Você tem intenção de ter um cargo? Você é candidata a prefeita, a vice-prefeita, a vereadora, a deputada estadual, que o Bruno tem pretensão de ser federal, enfim. Vamos falar disso depois? Topa? Vamos, então, com certeza. Tá combinado então, depois do intervalo a gente fala disso. Já, já. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, GDS, TV Brasil. Obrigado a todo mundo pelo carinho da audiência. Café Sossego é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão arábica, não tem conservante. O Café Sossego é especial. Quando colhe somente os grãos maduros. Por isso chega na sua casa com sabor, com aquele aroma que só ele tem. E você encontra no supermercado, nas mercearias, encontra nas padarias do estado do Espírito Santo. Café Sossego com a gente aqui no programa. Hoje, a nutricionista Rafaela Donadelli Rezende está aqui conversando com a gente. Está conhecendo bastante da vida dela aqui. E ela falando da paixão que ela tem pela política.
O Bruno é esposo da Rafaela, tá? Eu disse o seguinte, o camarada falou assim, a Rafaela que vai ser sua entrevistada hoje é esposa do Bruno? Eu falei, não, o Bruno que é marido dela, é o contrário. Ela que... mas aí a pergunta que ficou, Rafaela, para você é que você pretende concorrer a um cargo na próxima eleição ou nas próximas eleições ou não? Olha, você conversa com o Bruno sobre isso? Hoje eu estou trabalhando bastante com ele dentro do mandato e, como eu disse antes, fazer política virou um prazer. Né? A política ela tem que ser uma doação. Ela não pode vir... A gente não pode inverter os valores. Você não pode pensar primeiro no cargo, primeiro no dinheiro e depois aprender a gostar da política. Você primeiro tem que gostar dela e depois, consequentemente, pode vir a exercer algum cargo. Ser uma candidata do executivo ou do legislativo seria uma honra para mim. Estaria muito honrada em poder ser... E se fosse eleita, ficaria muito feliz. Você conversa sobre isso? Sim, conversamos. Pelo menos com o Bruno, que você deita lá com o Bruno antes de dormir. Fala, Bruno, o que você pensa disso? Conversa ou não? Conversamos sim. Eu brinco que eu sou a funcionária, esses dias me perguntaram, falaram, como é ser funcionária voluntária da Assembleia? Eu falei, é bom, né? Então, eu sou a funcionária voluntária do mandato e o objetivo é trabalhar os projetos dentro do mandato dele. Né? O objetivo hoje, o mandato é o centro, o trabalho com o povo é o centro e a partir daí, se ali na frente a gente avaliar uma possibilidade e eu tiver... uma representatividade que vá agregar para o nosso grupo, para Cachoeiro, para a região, eu vou estar à disposição. Mas o grupo tem que entender que eu vou poder auxiliar nos projetos mesmo, que eu vou ser importante. O Bruno tem que entender e querer que eu seja também. E a população tem que me receber bem e achar que eu tenho potencial para isso. E a partir daí a gente pode discutir sim uma candidatura. Vocês nunca mediram, colocaram o seu nome lá? Nunca medimos. Até porque publicamente você não é uma pessoa ainda tão conhecida assim, porque o Bruno já esteve aqui no programa dando entrevista, você sempre veio, mas ficou nos bastidores. Sim, com certeza. É a primeira vez aqui no programa, pelo menos, que você está aparecendo, então tem que avaliar. E vocês nunca mediram aí essa aceitação sua ou não? Qual seria a sua bandeira, por exemplo, se você fosse prefeita hoje? O que você estaria fazendo, por exemplo? Olha, eu como nutricionista... Quando você pensa lá, conversa com o Bruno, de ser candidata, você pensa, se eu fosse prefeita, eu faria isso, eu iria nessa linha. Eu tenho duas bandeiras que naturalmente vêm passar por mim. Nós trabalhamos bastante, o próprio mandato trabalha muito o desenvolvimento econômico do Sul e qualquer prefeito que viesse ser eleito tem que trabalhar o desenvolvimento econômico do Sul. Sim. Isso é essencial. A gente agora vindo até na estrada, comentei com ele a importância das duplicações, do desenvolvimento econômico, mas tem a nossa bandeira principal, como eu vim da saúde, é a saúde, é conseguir fazer um bom trabalho na saúde. A gente vem rodando alguns postos de saúde, vem discutindo os projetos e fazendo projetos de lei. E o braço da comunidade, da parte social também brilha meus olhos, como eu te disse. Sim. A gente está no meio da comunidade fazendo projetos sociais, associando a cultura, associando a parte da educação, fazendo aquelas intervenções para tirar o jovem da rua, para poder dar mais dignidade para a população carente, é uma bandeira que eu gosto muito. Então, é impossível a gente não trabalhar o desenvolvimento econômico e a saúde, mas a Rafaela gosta muito da bandeira social também. A grande questão, o grande dado do povo está relacionado à saúde. Uma pesquisa que eu tive acesso agora recente mostra que a saúde é onde mais incomoda a população. Sim. Eu estou falando daquele atendimento da saúde básica, lá no postinho, que o pessoal reclama de falta de médico, falta de demora no atendimento. Com certeza. Na sua visão, porque você é da área, a sua visão, a questão é falta de dinheiro ou é uma questão de gestão? Olha, o financeiro auxilia muito, mas a gestão faz toda a diferença. Nós visitamos alguns postos de saúde, por exemplo, e você vê que em um posto
você tem um dia por mês de marcação de consultas, onde 400 pessoas ficam na calçada esperando, e aí você tem 200 vagas. Aí está na gestão. E aí, dentro dessas 200 vagas, a gente até perguntou no dia, mas se você tem 400 pessoas e 200 vagas, e as outras 200? Você faz o quê? Você anota no caderninho para o próximo mês? Não. A fila zera de novo e você volta para a fila de novo. E aí você vai para outro posto de saúde e o agendamento é feito diariamente. Né? Aí você vai para outro posto de saúde que, né, faz outro fluxo. Então, assim, às vezes uma organização, um gerenciamento, padronizando todos os tipos de consulta, né, fazendo esse organizacional, já consegue fazer um fluxo bacana. Qual o posto de saúde que funciona melhor? Qual estratégia de saúde da família que tem mais representatividade, que alcança mais os índices, que são os indicadores de qualidade? Vamos fazer isso espelho para todos os outros? O que está faltando, né? Eu brinquei uma vez com as meninas, a gente tem sempre aqueles entusiastas na equipe, né? As pessoas que trabalharam com a gente na campanha e falavam, Rafa do céu, pensa você, prefeita de Cachoeiro, meu Deus, aí eu brinco com elas, às vezes eu falo, calma gente, respira, não é assim, mas aí eu brinco, falo, eu ia rodar um posto de saúde por dia, ia rodar que nem... Porque assim, na verdade a gente tem que, né, conhecer como que está funcionando para ir corrigindo. Mas a gestão faz toda a diferença. Faz toda, né? Claro que precisa ter dinheiro também. Precisa. Porque eu tento entender por que existe essa fila tão grande, por que as pessoas morrem na fila que não conseguem fazer um exame. Sim. Esperando o exame, morrem na fila. Não estou nem falando de cirurgia não, tá? Sim. Daqueles que dependem da cirurgia não. Eu estou falando as pessoas morrem esperando... consegue melhorar isso lá no pronto atendimento, Rafael? Olha, o posto de saúde, ele não Eu estou perguntando que você é da área e tem gente que chega aqui e fala que vai resolver. E aí eu pergunto, mas como? Como é que resolve isso? Porque é uma fila tão grande, como é que você vê isso? Nós temos grandes gargalos na saúde, né? Eu aprendo muito ouvindo Bruno e discutindo bastante com ele meu ponto de vista. Existem promessas que é impossível de serem feitas e, como ele sempre diz, a gente não pode prometer a lua para as pessoas, a gente tem que ser muito consciente. Né? Resolver 100% do problema da saúde do Sul é muito difícil. Né? Você pega hoje uma especialidade como a neurologia, como a psiquiatria, não tem profissionais para virem para o Sul. Sim. Se você precisar de uma consulta com um psiquiatra particular, você vai ter uma fila de espera de pelo menos 3 meses. Né? E no SUS? Eu não tenho essa mão de obra. Exatamente. Então, assim, isso é um problema, né, que não é um problema só do município. Então, a gente não pode colocar a culpa no prefeito. Tá errado isso. Mas a atenção primária é muito importante. Você pegar dados em relação a pacientes que estão chegando com câncer avançado dentro de um hospital de referência como o evangélico, ali você sabe que você tem que trabalhar a atenção primária. Você precisa fazer mais preventivos, você tem que liberar mais mamografias, você tem que conseguir, esse paciente tem que conseguir levar os exames para o médico ver. Quantas vezes eles reclamam? Você sabe que o Jati Moreira, que não é médico, mas é um grande gestor, conhece muito de saúde. Eu, conversando com o Jati recentemente, num supermercado, eu de um lado do negócio de hortifruti, eu de um lado e ele do outro, a gente conversando, e ele falava o seguinte, se você conseguir realizar esses exames, muitos exames lá no pronto atendimento, você já faz essa fila andar. Sim. Né? E ele está falando de exames baratos, muitos exames que podem ser feitos lá para a enfermeira. Tem que fazer um estudo de melhora, né? Você tem que analisar os dados, ver o que é possível, ver o recurso que tem e começar a dividir isso. Como o Bruno mesmo disse, ter dinheiro não significa que tem boa gestão. Né? E também ter menos dinheiro não significa que a gestão obrigatoriamente é ruim. Né? Então você pode usar o dinheiro público de forma errada. Então tem que fazer um estudo de viabilidade, ver quais são os gargalos da atenção primária, ver o que tem de dificuldade. A gente escuta muito pessoas que demoram 6 meses para conseguir ver o resultado do preventivo. Né? Olha, então... eu quero agradecer muito sua vinda aqui. Foi bom demais conhecer um pouco mais de você aqui. Que coisa maravilhosa. E pelo que eu entendi, você está dizendo o seguinte, estou aqui, ó. Se quiser, eu estou aqui para ser candidata a prefeita, a vereadora, a deputada. Não é isso?
Estamos trabalhando bastante. Obrigado, e se a população entender aí que ali na frente a Rafaela pode ser útil, vai ser um prazer enorme. Olha, uma honra, uma alegria receber você aqui. Obrigado. Obrigada a vocês. E um bom dia a toda a população capixaba. Obrigado, Rafaela. Turma, fechando aqui na Rede Brasil de televisão. Para você, um beijo grande. Fica com Deus. Enquanto marcado amanhã, se Deus quiser.